Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos dar sequência ao estudo sobre o pré-milenismo. Nós, é isso, paramos no terceiro, né? No terceiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Nós estamos falando das dispensações, ok? Então, falamos na semana passada das três primeiras. Falamos até o governo humano. Então, hoje, nós iremos reiniciar falando da quarta dispensação, que é a promessa, ok? Abra aí sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 20. Vamos ler dos versos de 1 a 3. Eu hoje estarei lendo na nova tradução na linguagem de hoje. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. Diz assim: Então vi descendo do céu um anjo, que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, o que acontece, meus irmãos, e o que nesse estudo, na parte de dispensações, nós estamos estudando e entendendo? A Bíblia, e aí entenda, já falamos do amilenismo, do pós-milenismo, e agora estamos falando do pré-milenismo. O pré-milenismo, para existir, ele sempre vai dividir a história bíblica em dispensações. Então, semana passada nós falamos das duas primeiras, e hoje estamos iniciando as três primeiras, né? Hoje estamos iniciando a quarta, que é uma parte bíblica em que as promessas estarão focadas aonde? Ao povo de Israel. Pastor Clóvis, mas o senhor já disse que a Bíblia é um conjunto de livros. Então, automaticamente, o que está no Velho Testamento são promessas que se cumpriram e se cumprirão aonde? No Novo Testamento. E aí, quando a gente fala Velho Testamento e Novo Testamento, dá a noção, principalmente no português, que o que é velho é passado, ou caiu no desuso. Então, o melhor termo seria o quê? A antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança não é que invalide a antiga aliança. A antiga aliança é onde foram feitas as promessas. E a nova aliança é onde começaram o cumprimento dessas promessas. Então, por isso que muitas vezes hoje, em alguns livros, você vai ver aliança, você vai ver testamentos. Então, palavras ou pactos também tem. Alguns livros que falam do antigo pacto e o novo pacto. Tudo isso por quê? Porque há um divisor na história. Qual o divisor na história? Jesus Cristo. Então, as promessas que foram feitas no Antigo Testamento, elas visavam quem? Jesus Cristo. E à medida que Jesus Cristo nasce, cumpre todo o Velho Testamento, e aí por isso que surge o Novo Testamento, porque aquele testamento não é que ele deixou de ter validade. Ele foi cumprido, Cristo cumpriu. E aí, para o pré-milenismo, é o recorte na história. Por isso que ele sempre vai fazer essa divisão. Promessas ao povo de Israel e promessas para a igreja. Os irmãos estão percebendo aqui que para o povo de Israel tem duas dispensações. Um que fala das promessas e o outro o estabelecimento das leis. Por que isso é importante nós entendermos? Porque quando você pega e começa a ler a Bíblia toda do Velho Testamento, começa lá de Gênesis e lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, há promessas que não são para nós. Há promessas específicas para o povo judeu. E não adianta você... E aí você fala, mas nós somos o Israel espiritual de Deus. Meus irmãos, e isso é para que nos ouvidos fique bom. Porque a Bíblia divide em 3 povos. Israel, igreja e ímpio. Então, há promessas específicas para Israel. Há promessas específicas para a igreja. E há promessas específicas para os ímpios. Promessa para o ímpio tem. Condenação é o quê?
Castigo eterno é o quê? É promessa. Pode não ser boa, mas é promessa. Ok? Então isso tem que estar claro na nossa cabeça para não gerar uma confusão. Por quê? Muitas vezes a gente vê uma confusão muito grande de promessas que são feitas para Israel querer trazer para a igreja. Por que o pastor Clóvis muitas vezes fala assim, olha, cuidado com alguns movimentos novos? E aí eu quero te citar um, por exemplo, do G12. É para o nosso tempo perto dos tabernáculos? Perto dos pães asmos? Isso é para o povo judeu, não é para a igreja. Essas festas, elas se cumpriram aonde? Em Cristo. Porque elas eram visando o quê? A vinda de Cristo. Então aí eu, como pastor, nunca vou admitir ter festa dos tabernáculos na igreja que eu pastoreio. Por quê? Porque não é para a igreja. A festa para a igreja é ceia do Senhor. Aí a gente vê muito crente hoje deixando de participar da ceia para participar da festa dos tabernáculos. Meus irmãos, festa dos tabernáculos é para o povo de judeu. Exclusivamente para o povo judeu. Por quê? Porque foi promessa feita para Israel. Promessa feita para Israel é para Israel. Promessa feita para a igreja é para a igreja. E isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Por quê? Porque quando a gente divide a Bíblia, ou o texto bíblico, ou a história bíblica, em dispensações, aí é quando chega aqui. Olha, aqui é para Israel. Pastor, mas olha, os 10 mandamentos que Deus deu lá no Velho Testamento, ele automaticamente confirma em 2 no Novo Testamento. É verdade. Da Velha Aliança e a Nova Aliança. Ele alterou, muita gente fala assim, Jesus mudou os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Será? Será que mudou? O que diz os 2 mandamentos do Novo Testamento? Diz o quê? Amarás e o que mais? E os 10 mandamentos lá? É o quê? 8 dos 8 mandamentos fala sobre o quê? Não matar, não falso testemunho, não adulterar. Se pegar esses 10, faça um recorte. 8 estão falando do quê? Amar o próximo. Se eu amo o próximo, eu não adultero. Estão percebendo? Então Jesus fez um extrato de 10 em 2. Ele pegou 8. Se eu amo o próximo, eu não vou mentir. Ele pegou 8, resumiu em 1. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Você mente para você? É possível? É possível? E amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se eu amo o meu Deus sobre todas as coisas, eu não vou ter ídolo. Estão percebendo? Então, quando Jesus Cristo digo um Novo Testamento, ele está dizendo o quê? Ele reafirma aquilo que foi dito em Êxodo. Ele fala assim, só que ao invés de 10, vocês gravem só 2. Me ame sobre todas as coisas e ame o seu próximo como você mesmo. Se amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou adulterar. Eu não vou mentir. Eu não vou roubar. Quem gosta que alguém conte uma mentira para si? Quem gosta de ser roubado? Estão vendo que ele pega 10 e traz para a prática? Então, quando ele pega e fala, não faz isso, 8. O que ele está fazendo? Se eu observar esses 8 que foram ditos lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, eu vou estar amando o meu próximo como a mim mesmo. Quem gosta de que alguém goste uma mentira para o outro? Quem gosta de sofrer um adultério? Estão percebendo? Então Jesus faz uma sintetização de 10 em 2. Ele faz um recorte simplesmente. Aí muita gente fala assim, porque os 10 mandamentos lá não valem. Não, muito pelo contrário. Ele reafirmou os 10. Só que ele pegou os 10 e dividiu em 2 grandes blocos.
Se eu amo o meu próximo, aquilo que eu não quero, porque olha, você tem que amar o seu próximo como a você. Alguém sai se batendo aí? Mas como diz aqui no Nordeste, né? Uma palavra que lá no Centro-Oeste é quase um xingamento, mas aqui não é. Aqui dizem que fulano de tal é caceteiro. Alguém gosta de apanhar? Quem gosta de apanhar aí, levanta a mão. Aí é a minha pergunta, e por que você gosta de bater? Se você não gosta que os outros mintam para você, por que você gosta de mentir para os outros? Estão vendo? Jesus estratificou os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Se eu observo aquilo que eu gosto, eu vou querer a mesma coisa para o outro. E aquilo que eu não gosto, eu não vou querer para o outro. Pronto. Os 10 em 2. Eu vou amar o Senhor, meu Deus, sobre todas as coisas. Então, os 10 são em 2. Então, à medida que a gente começa a compreender isso, a gente também consegue fazer um recorte. Há promessas bíblicas que são feitas para Israel. Meus irmãos, festa dos tabernáculos é para o povo judeu, não é para a igreja. Festa dos pães asmos é para o povo de Israel, não é para a igreja. Pastor, mas até hoje lá o povo judeu tem festa dos tabernáculos. Eles têm que fazer. É a ordenança de Deus para eles. A festa dos tabernáculos lá no Novo Testamento, Jesus Cristo trocou, sabe para quê? A ceia do Senhor. Aí eu acho incrível que crente pega, faz uma dívida desse tamanho para ir para Israel para participar das festas dos tabernáculos e não participa da ceia do Senhor. Porque é bonito estar lá em Israel, tirar foto e falar assim, eu estou aqui em Israel. Mas é para eles, meu irmão. Não é para nós, não. Aquela promessa é para eles. Por quê? É o símbolo da libertação de Jesus Cristo, da libertação de Deus, do povo do jugo dos egípcios. Para nós, a ceia do Senhor é o símbolo da morte de Cristo na cruz do Calvário em meu favor e em teu favor. E isso é para a igreja. O que aconteceu lá para o Egito é para o povo de Israel. Para a igreja é a ceia do Senhor. Então, quando o crente deixa de ceiar, e não é por um motivo justo diante do Senhor, ele deixou de vigiar. E quando o crente deixa de vigiar, qual o resultado? Quando o crente deixa de vigiar, qual o resultado? Peca, meus irmãos. Peca. Então, se você deixa de ceiar para ficar em casa dormindo, pecou. Não fui ceiar porque eu não quis ceiar esse mês, eu estou de biquinho. Pecou. Pastor, então a coisa é mais séria do que imaginar. É, porque muitas vezes, porque o pastor fala e é ensinado, e realmente, a ceia é um símbolo. Mas qual o símbolo da ceia? Tem muito crente se esquecendo do símbolo da ceia. Quando eu estou ceando, eu estou agradecendo a Deus pelo sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Eu estou falando, Senhor, olha, eu louvo o teu nome, porque o Senhor morreu por mim lá na cruz do Calvário e eu permaneço fiel ao Senhor. Por isso, meus irmãos, quando a Bíblia fala para nós fazermos o exame, e o exame é pessoal, é quando o crente traz a consciência, como era no Antigo Testamento. Ah, eu peguei tal coisa, vou pegar um animal, uma pomba, tá, e vou apresentar ao sacerdote. E aí o sacerdote apresentava o quê? O sacrifício. Novo Testamento, quem se fez sacrifício? Por isso que para nós não é mais a festa dos tabernáculos, para nós é a ceia do Senhor. Pode. Eu sou pastor. Montermon tem sede e 5 congregações. Eu participo de 6 ceias por mês. 6 não, 7, né? Porque na sede tem 2. Entendeu? Eu sempre brinco, falo assim, não é pecado de participar de muita ceia. É pecado não participar da ceia.
Porque criou-se um costume errôneo na igreja. Ah, mas se eu participar mais de uma vez da ceia, o que, que vai acontecer? Você vai estar agradecendo a Deus pelo sacrifício dele todas as vezes que você participar da ceia do Senhor. Entenda que para nós tem um significado diferente, por exemplo, do católico. O católico, quando ele vai lá à hóstia, ele toma a hóstia, qual o símbolo para eles? A transgeneração. O que é isso? Quando ele toma a hóstia, ele está declarando que naquela hóstia ele está comendo um pedacinho do corpo de Cristo. E quando ele toma o cálice, ele está bebendo do sangue de Jesus. Quem é canibal aí? Levanta a mão. Tem algum canibal? Por isso que a ceia é um símbolo. Quando a gente toma o suco de uva, é uma representação do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Quando nós comemos o pão, é uma representação do sacrifício de Cristo. Mas o pão continua sendo pão. Eu não sou canibal para comer carne humana. E nem vampiro para tomar sangue humano. Entendeu? Então, mas é um símbolo, meus irmãos. E nesse símbolo há um grande significado nisso. Eu estou dizendo para Cristo, Senhor, muito obrigado, porque mais um mês eu me mantive fiel ao Senhor. Eu me mantive aos teus pés. Então, existem promessas que é para Israel, existem promessas que é para a igreja do Senhor. Ok? Então vamos lá. Quarta dispensação. A promessa. Então veja só. A lei do Senhor é estabelecida. Ou melhor, vamos começar aqui. Princípio de Israel. Gênesis 12, de 1 a 3. Perceba. Dos capítulos de 1 a 11, esse princípio de Israel aqui não tinha acontecido. Os 10 mandamentos são estabelecidos aonde? Os 10 mandamentos são estabelecidos aonde, meus irmãos? Êxodo o quê? Êxodo 20. De Gênesis capítulo 1 a Êxodo capítulo 19, o tempo, para termos, que a gente fala tempo da lei, tempo da graça, e isso gera uma certa confusão na cabeça do pessoal. De Gênesis 1 a Êxodo 19, meus irmãos, o tratamento de Deus com o povo era pela fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado. Abraão é conhecido como o pai do quê? Não é da lei. Já perceberam isso? A Bíblia atribui a lei a quem? A quem? A quem foi dada a lei? Moisés. Então, o período de Abraão, teologicamente falando para o pré-milenismo, é considerado como o tempo da graça. Por quê? Aonde disse a primeira vez o justo viverá por fé? Aonde foi? Hã? Aonde foi? A primeira vez que foi falado. O justo viverá por fé. Está na hora de ler Bíblia, meus irmãos, e estudar a Bíblia. Está na hora de ler Bíblia e estudar a Bíblia. A primeira vez que a Bíblia diz que o justo viveria da fé foi dita a Abraão. Pastor, então Abraão viveu no tempo da graça? É. Enoque fez o quê? Andou com Deus. E o que aconteceu com Enoque? Foi arrebatado. Trasladado. Estão vendo? Aí, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e a gente fala assim, o Velho Testamento é todo lei. Quem disse isso? Como muita gente fala assim, o Novo Testamento é todo graça. Quem disse isso? A graça começou aonde?
Primeiro recorte é Abraão, aí período da lei. Aí o período da lei vai até quando? Mas qual o acontecimento que marca o final do período da lei e o reinício do período da graça? A ressurreição de Jesus. A morte de Jesus é quando ele cumpre toda a lei. Por isso que a Bíblia diz, o fim da lei é para o quê? A justiça de todo aquele que nele crê. Então a lei se cumpre, hein? Mas a promessa de Cristo foi feita onde? Gênesis capítulo 3. A promessa de Cristo foi feita lá quando Adão caiu. Então faz a promessa, mas aí Deus estabelece a lei e entenda, a lei foi estabelecida porque Deus, na sua sapiência, escolheu um povo, o povo de Israel. Pastor, por que Deus escolheu o povo de Israel? Não sei, mas ele escolheu o povo de Israel. Como assim, pastor Clóvis? Aí, ó, quando a gente chegar no céu, você peça uma hora de aconselhamento com o Senhor e fala assim, Senhor, por que o Senhor escolheu o povo judeu? Porque não tem explicação. Deus escolheu. Deus escolheu. Agora, Abraão, qual era a nacionalidade de Abraão? Hã? Nasceu aonde, Abraão? Ur dos Caldeus. Opa! Se é Ur dos Caldeus, ele era judeu? Ele era o quê? Biblicamente falando, ele era o quê? Gentil. Mas o gentil Deus chamou para ser o quê? Pai da fé. Isso está onde, meus irmãos? Gênesis. Está em Gênesis. Então, esses recortes nos fazem entender que há promessas de Deus para a igreja, há promessas de Deus para Israel. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Biblicamente falando, começa primeiro as promessas de Deus para a igreja ou para Israel? Para a igreja. Mas muitos acham que começa para quem? E não. E não. O primeiro povo que foi enxertado lá para ser povo de Deus foi quem? Israel. Deus escolheu. Pastor, quais os critérios que Deus usou? Não sei. Pertence a ele. E ele nunca vai revelar isso para nós, porque isso não tem objetivo nenhum para a nossa vida cristã. A gente só precisa entender que ele escolheu. Como quando Jesus Cristo, olha como é interessante. Aí Deus escolhe um povo, ele restringe entre aspas esse restringir. Por que entre aspas? Raabe era judia? Esther era judia? Mas estão na linhagem de Jesus. Já repararam isso? Elas não eram judias. Quem era judia era Noemi. Estavam reparando? Hã? Então, desculpa, Ruth não era judia. Então percebam que Deus dá relampejos de graça mesmo no período da lei. Quando você lê o livro de Levítico, fala assim, se o estrangeiro morar no meio do povo judeu, vai andar segundo a lei dos... E será tratado como... Então, mesmo no Velho Testamento, o Senhor já aponta para a salvação daqueles que crerem nele, mesmo que não fosse judeu. É o caso de Raabe, é o caso de Ruth e outros casos mais que a Bíblia relata. Mas aquele período, por isso que eu falei, entre aspas, Deus teve um olhar maior para quem? Para o povo judeu. Com promessas feitas para quem? Para o povo judeu. Aí Cristo vem, cumpre toda a lei, morre na cruz do Calvário. Aí João diz assim, porque Deus amou quem? De tal que fez o quê? Para quê? Todo.
Isso indica judeu e não judeu. Porque qual o condicional de salvação? Crer. Todo aquele que nele faz o quê? Mas, então crer. Pastor, mas no Velho Testamento, apesar da lei, e o povo era julgado pela lei, Deus deu lampejos de graça. Deu. De fé, deu. Como no Novo Testamento tem lampejos de lei. Ananias e Safira. Mas não é graça? É o mesmo Deus, meus irmãos. É o mesmo Deus. Deus, quando tem que agir com justiça e tirar a vida, ele tira a vida. E ele, quando tem que agir com amor e dar mais uma oportunidade, ele age com amor e dá mais oportunidade. Agora, para a nossa compreensão, a gente divide por dispensações, fica mais fácil a compreensão de alguns textos bíblicos. Porque nem tudo na Bíblia é promessa para a igreja. A gente usa erroneamente Isaías 9,6. Na época do Natal, então, é que os pastores mais fazem é pregar Isaías 9,6. Porque um filho nasceu, um filho nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade. Esse texto não é para a igreja. Esse texto é para o povo de Israel. Leia direitinho Isaías 9,6. Vê se essa promessa para o povo judeu se cumpriu. Essa promessa para o povo judeu ainda não se cumpriu. Nós utilizamos porque a gente faz uma leitura espiritual desse texto. Senhor Jesus é para nós maravilhoso conselheiro. É Pai da eternidade. É príncipe da paz. Espiritualmente falando. Mas esse texto vai se cumprir de fato no período do milênio. Então não é um texto para a igreja. É um texto para o povo de Israel. Então, à medida que a gente entende as dispensações, a gente vai conseguindo fazer essa diferenciação entre uma e outra. Então, começa aí, a lei de Deus é estabelecida. Então, olha aqui o recorte. Aqui, um período de Abraão, muito forte. O que está escrito aqui, Eilton? Tenta aumentar. A gente leu semana passada, meu Deus do céu. Não, é impossível. Diminui aí, meu irmão. É impossível a gente entender o que está escrito aí. Ah. Escravidão é? É. Escravidão. É esse daqui. É esse daqui. Confissão? Ah, é. Que esse daqui está linkado aqui. Ok. Perfeito. Então é aqui. Esse aqui, tá? Então esse daqui está linkado aqui à escravidão. Pronto, ok. Então veja. Deus estabelece, por meio da vida de Moisés, promessas a quem? Ao povo de Israel. Então Deus possa ter um olhar diferenciado para o povo de Israel. Isso vai durar todo o Velho Testamento? Sim. Agora, esse olhar diferente de Deus, todas as vezes também que Deus tinha que cobrar do povo judeu, Deus cobrava do povo judeu. Todas as vezes que eles pecavam, não se arrependia, qual era o resultado? Cativeiro, escravidão. Então a escravidão era punição pela inobservância à lei do Senhor. Então olha lá, responsabilidade. Morar em Canaã. O que é Canaã? Terra prometida. Fez a promessa, Deus faz a promessa. Olha, eu tenho uma terra para vocês, terra prometida, terra de Canaã. Ok. Aí, aqui, o que é responsabilidade? Responsabilidade, qual é a outra? Lá em cima tem. Eu esqueci essa segunda aqui. É responsabilidade, não sei o que, e juízo. Não, então, moraram no Egito, mas aqui acho que é responsabilidade, julgamento ou juízo. Não, juízo está aqui. Diminui assim, Eilton, a figura. Lá no título tem.
É responsabilidade, acho que tem que diminuir mais, que fica lá em cima. Ó. Lá em cima. Ó, tá vendo a letrinha preta lá em cima? Aí baixa. Foi o recorte? Aí, ó. Responsabilidade, fracasso. Pronto, lembrei. Pode reabrir, por favor, Ailton. Então, responsabilidade. Morar em Canaã. Fracasso. Foram morar onde? No Egito. O propósito de Deus não era para eles morarem no Egito. Era morar em Canaã, terra prometida. Mas a desobediência gerou o Egito. A coisa é tão séria da desobediência do povo de Israel que o caminho, meus irmãos, de Israel, quando ele sai do Egito para Canaã, a primeira passagem diz que demoraria 4 dias. Pela rebeldia, Deus multiplicou por 10. 40 dias. Pela rebeldia durou 40. Pastor, e por que na vida do crente, quando o crente não é obediente, as bênçãos não chegam? Porque é desobediente. Aí é a mesma lei do Egito. Igualzinho. Igualzinho. Entenda uma coisa, meus irmãos. A partir de hoje, em nome de Jesus, Deus não abençoa desobediente. Essa história de que, o Senhor recebe de qualquer jeito, não. A Bíblia diz que Deus é Deus zeloso. Deus não recebe qualquer louvor, Deus não recebe qualquer adoração, Deus não recebe qualquer tipo de mensagem, Não, Deus não recebe, não. Nosso Deus é Deus zeloso. Eu ficava mordido antes de ser pastor, com os irmãos que tinham oportunidade, aí chegava na frente assim, eu não preparei nada não, mas Deus recebe. Aí eu faço uma pergunta, quando você convida alguém para almoçar na sua casa, você faz qualquer comida? E por que Deus tem que receber qualquer coisa de nós? Quando a Bíblia diz que nós devemos fazer a obra dele com ordem e decência, também nisso. Vai cantar? Prepare-se no cantar. Vai dar um estudo? Prepare-se no estudo. Vai orar? Prepare-se para orar. Vai pregar? Prepare-se para pregar. Isso é dever nosso. Quando você vai para estar no colégio ou na faculdade e vai fazer uma prova, se você for fazer uma prova sem preparo, qual o resultado? Se não colar, tá? Outra coisa, crente que cola tá pecando, viu, meus irmãos? Cola é adquirir um conhecimento que não é seu. Então esses crentes filadores e ainda falam assim, filei e tirei 10, roubou. Filar, meus irmãos, é roubo. Misericórdia, pastor Cláudio, mas é roubo. Você estudou? Você adquiriu aquele conhecimento? Se você não adquiriu, está olhando com o olho comprido na hora do outro, tá na prova do outro, você está fazendo o quê? Está roubando, meus irmãos. É porque se desenvolveu no nosso meio que roubo é só você pegar uma coisa. Não. Você está roubando conhecimento dos outros. É pecado? É pecado. Dou aula seminário há muito tempo. No dia de prova, eu não fico dentro da aula, não, meu irmão. Dou a prova lá para os alunos e saio para lanchar. Ou senão sento lá e começo a ler o livro. Pastores se colarem bem. Seminário está formando o quê? Eu não entendo pastor que queira roubar conhecimento do outro. Entendeu? Preciso vigiar? Consciência. Consciência. Eu uma vez estava fazendo uma prova na faculdade e a turma muito cheia e estava assim, mesas muito próximas. E teve uma questão que eu não sabia. Aí o outro aluno estava do lado, virou a prova e falou assim, Cláudio, olha aí a resposta. Eu falei, quero ver não. Tu não quer ver? É não. Porque se eu não sei e eu anotar aquilo que você escreveu aí na minha prova, eu estou roubando esse conhecimento seu, não é meu.
E muitas vezes, meus irmãos, a gente está em tratado, coisas sérias espiritualmente falando, porque entende uma coisa, a Bíblia diz tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos. Se você plantar roubo de conhecimento, você vai colher o quê? Aí por isso que tem muita gente que sai da faculdade, recebe o canudo, se forma, e quando chega na empresa para trabalhar, não sabe colher o que plantou. Colher o que plantou. Então é hora de nós atentarmos seriamente para também as pequenas coisas. Porque, meus irmãos, do mesmo jeito que Deus julga aquele que rouba um banco, Deus julga aquele que rouba o conhecimento do outro numa prova. Pastor, esse negócio é pesado. É, mas é Bíblia. Mas é Bíblia. Então é tempo de atentarmos também para as pequenas coisas. Porque isso é vontade de Deus para nós. Então, aí é estabelecido. Então veio o fracasso. Qual foi o fracasso? Ao invés de morarem na terra de Canaã, moraram aonde? No Egito. Qual é o juízo? No Egito foi tempo de bênção ou tempo de escravidão? A culpa de Deus ou do povo? Quem murmurou quando saiu do Egito? Entenda uma coisa, meus irmãos. Em todas as dispensações, quando tem responsabilidade, fracasso e juízo, o juízo só acontece por causa do nosso fracasso. A responsabilidade sempre é aquilo que Deus estabeleceu para nós. Aí eu quero trazer essa realidade para a igreja. Quando Deus te chama para fazer alguma coisa, você não faz, você nega, você foge, fracasso e juízo. Alguns anos atrás, eu pregando numa série de conferências numa cidade chamada Planaltina de Goiás, lá perto de Brasília, dá uns 50 quilômetros de Brasília. Fui convidado para ser o conferencista, preguei a primeira noite, a segunda noite. Na terceira noite, Deus me fez uma promessa lá. Só que foi um período que eu estava numa ascensão muito grande, profissionalmente falando. E aí você quer dar o velho jeitinho brasileiro. Senhor, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar trabalhando. E aí, Deus não mente, meus irmãos. Deus falou comigo nas conferências. Depois de um tempo, eu recebi 3 convites. 2 para assumir o pastoreio de uma igreja e o outro para assumir os jovens, ser pastor dos jovens de uma outra igreja. 3 convites. Nesses 3 convites que eu recebi, e a palavra que o Senhor tinha me dado é que me deixaria integralmente na obra, logo foram assim, os 3 convites. Quando chegou o terceiro convite, na segunda-feira, eu recebi o telefonema do meu chefe em São Paulo. Falou, olha, foi aprovado a sua transferência para o Rio Grande do Sul. Qual foi a minha decisão? Assumir o pastoreio de lá ou ir para o Rio Grande do Sul? Ir para o Rio Grande do Sul. E a desculpa, Senhor, eu vou ser gerente, eu vou ganhar mais, vou ter tranquilidade e vou continuar fazendo sua obra. Continuei fazendo a obra do Senhor. Rio Grande do Sul, iniciei trabalho lá, continuei pastoreando. O tempo todo que eu morei no Rio Grande do Sul foi pastoreando. Vim para Pernambuco, a mesma coisa. Mas estava na posição que Deus queria? Quando você não está na posição que Deus quer, as coisas podem até começar bem, mas o final é juízo, meus irmãos. E foi juízo até eu entender que Deus me queria integralmente na obra. O juízo foi tão grande que durante uns 4 meses eu não dormia. O Espírito Santo não deixava eu dormir. Culpa do Espírito Santo? Não, culpa minha. Porque eu deitava e o Espírito Santo ficava assim, falando ao meu ouvido, ou falando ao meu coração. Você é pastor, você é pastor, você é pastor, você é pastor, você é pastor. Era o dia todo, a noite toda, a madrugada toda, Deus falando isso comigo. Perdi a vontade de trabalhar, só que aí já estava aqui no Nordeste, gerenciando a unidade
daqui. Chegava para trabalhar, sentava na minha mesa, com toda a pompa e requinte, e Deus falava para mim: você é pastor, eu te chamei para a obra. Você é pastor, eu te chamei para a obra. Ah, mas o senhor nunca recebeu bons convites. Não, muito pelo contrário. Eu, quando estava em Brasília, recebi convite para pastorear no Rio de Janeiro, recusei. Recebi convite para pastorear em Portugal, recusei. Recebi convite para pastorear um bocado de igreja em Brasília, recusei todas elas. Fui para o Rio Grande do Sul, a mesma coisa, recusei. Ministério de Madureira no Rio Grande do Sul, o pastor virou e falou assim: se você quiser hoje, eu te dou uma igreja para pastorear. Aí, não, varão, deixa eu orar. Desculpa do crente que quer fugir, deixa eu orar. Deus foi dando corda. Mas também quando começou a apertar, aí vocês acham que eu falava: Senhor, por que isso? Eu tinha consciência plena. Outra coisa, quando é julgamento de Deus, a gente sabe. A gente sabe. Por isso que a gente não pede misericórdia. A gente tem consciência que é Deus cobrando. E eu tinha essa consciência. O tanto que aí, quando aconteceu, porque o gerente chegou e falou assim: olha, Cláudio, a empresa está te desligando. Deus já tinha me falado. Quando ele pisou, Deus falou: ele está chegando aqui para te desligar. O tanto que ele falou: eu tenho uma coisa para falar para você. Eu falei: não precisa nem explicar, eu sei o que você está fazendo aqui. Como é que você sabe? Eu falei: você veio me desligar, não foi? Ele falou: foi. Eu falei: pode tirar os papéis que eu estou aqui com a caneta na mão para assinar. Eu já sabia que era de Deus. Aí ele virou para mim e falou assim: eu perdi a noite de sono sem saber o que ia te falar. Por quê? Porque não tem como justificar. Mas quando Deus está no negócio, meus irmãos, é Deus. Então entenda. O que Deus quer de nós é que nós estejamos na posição que Ele quer. E à medida que estivermos nessa posição, Deus passa a nos abençoar. Então veja, sempre responsabilidade, fracasso e juízo. Responsabilidade. Olha, era para morar na terra prometida. Em 4 dias podiam chegar. Coração duro, sabe o que Deus fez? Fechou todas as porteiras para o povo não passar. Uma caminhada de 4 dias durou 40 anos. Sabe por quê, meus irmãos? O Egito não tinha saído do coração do povo. E quantas vezes nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e o mundo não sai do nosso coração? Aí quem dá trabalho para o Espírito Santo? Nós. Ah, mas antes. Ah, mas eu fazia. É o Egito do nosso coração, meus irmãos. E o Espírito Santo quer tirar isso dos nossos corações para quê? Para trabalhar nas nossas vidas. Então, responsabilidade, juízo. Ou melhor, fracasso. Ao invés de morar em Canaã, foram morar no Egito. Juízo, escravidão. Aí Deus estabelece a lei. Aleluia, estabeleceu a lei. Com um condicional no estabelecimento da lei. Quando Deus estabelece a lei, ele coloca qual pressuposto? Guardar a lei. Uma perguntinha. Esse pressuposto aqui mudou? Quando o Novo Testamento diz que nós devemos guardar os mandamentos? Mudou? Não mudou. Ah, mas no tempo da graça é mais fácil que o tempo da lei. Meus irmãos, servir a Deus não é fácil. Seja no tempo da lei, seja no tempo da graça. Mas da mesma forma que tiveram homens e mulheres de Deus no tempo da lei, é possível também ter homens e mulheres de Deus no tempo da... Qual o condicional para ter homens e mulheres de Deus, seja no tempo da lei, seja no tempo da graça? Qual o condicional? Hã? Esse guardar. Como é que a gente pode... Obediência é um ponto que mais? Uma obediência, sem dúvida nenhuma. Outro ponto, além da obediência. O que mais? Amar a Deus significa o quê, Diácono Neilton? Um pouquinho mais. E foi Isaac que você disse? Ou foi Gilson? Santificação. O amar a Deus, santificação, estão dentro de que bloco? Posicionamento.
O que muitas vezes tem atrapalhado os crentes modernos. Não é só moderno, não. Em toda a história da igreja. Ananias e Safira. Ananias e Safira. Eles proporam no coração deles tentar enganar quem? Eram os apóstolos? Tentaram enganar quem? Quer ver como é interessante? Quando você pode fazer e não faz, aí um líder seu, seja ministério, seja eu, pastor, seja um diácono, fala assim: eita fulana, você não está vindo. Ah, Deus sabe. Fico pensando lá do céu, Deus está falando: eu sei mesmo. Eu sei que você ficou dormindo. Eu sei que você não foi porque não quis ir. Eu sei que você não foi por preguiça. Deus sabe. Deus sabe. Meus irmãos, entenda. À medida que eu me posiciono diante de Deus, Deus vai começar a me usar da forma que Ele quer. Por quê? Porque meu coração fica sensível à vontade de Deus. Quanto mais duro for o nosso coração, mais distante eu estarei o quê? Da vontade de Deus para a minha vida. Por isso que nós damos trabalho para o Espírito Santo. Aí quando eu falo, aí pergunta simples, não precisa nem levantar a mão. Como está a sua vida devocional? Leitura bíblica, oração e jejum? Como está? Como está o seu andar em santidade no meio da rua? Hein? Como está as suas páginas de consulta no celular? Como está? Eu nunca vou pegar o seu celular para vasculhar qual é o histórico. Mas entenda uma coisa. Aquilo que você vê, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Ah, me deu um esfriamento espiritual. Por que deu esfriamento espiritual? Não é do nada, meus irmãos. Vamos pegar a história de Israel. Deus abençoava o povo de Israel. O povo começava bem. Ah, agora nós vamos observar a tua lei, nós vamos seguir, nós vamos andar. Aleluia. Começava bem. Dali a pouco começava a aceitar postes ídolos. Dali a pouco começava a adorar um Deus estranho. Dali a pouco começava a se casar com a mulher mundana. Mundana não, com a mulher ímpia. Resultado? Escravidão. A culpa é de Deus? É resultado da falta de posicionamento. Então, o que Deus está requerendo da igreja moderna hoje, meus irmãos? Posicionamento. Deus nos chamou para sermos santos e andarmos em santidade e sermos um povo diferente. O molde do mundo não é o molde da igreja. Ah, mas o pastor Clóvis é quadrado. Ele devia, sabe o quê? Tacar tudo preto aqui, raio de luz e tá. É discoteca? Porque eu via isso em discoteca quando ia no mundo. Show de Titãs, show de Legião Urbana, Gelo Seco, jogo de luz. Naquela época já era tudo preto. Naquela época. Eu me converti em 87. Isso indica antes de 87. Aí vocês acham que eu, como pastor da igreja, vou admitir pintar a igreja de preta? Jogo de luz? Isso eu vi no mundo, meus irmãos. Quando cheguei aqui no Nordeste, fui criticado por muitos pastores porque, é época do João. Nós fazemos a festa do São João com Cristo. Eu falei, pois a mocidade do Monte Irmão não vai nem no São João com Cristo e nem o São João sem Cristo não vai. Por quê? Porque, meus irmãos, eu brincava de quadrilha quando eu estava no mundo. Quando eu estava no mundo.
essa festa é consagrada a ídolos. Quando eu quero trazer essa realidade para dentro da igreja, eu estou admitindo que aquela adoração está certa. Pastor, mas isso é muita radicalidade. Bem, então rasgue a Bíblia. E quem me ensinou a ser assim foi a palavra de Deus. A Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e isso não mudou não, meus irmãos. Isso não mudou não. Ah, mas a igreja moderna tem que ser liberal, porque senão vai salvar quem? Quem salva não é a igreja. Quem convence do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. O papel da igreja é anunciar Cristo. E anunciar Cristo de verdade. Anunciar que Cristo salva, que liberta, tira da escravidão. Porque nós que estamos aqui já fomos escravos. E o Senhor nos resgatou. E não precisava de bailão gospel. Não precisava de quadrilha gospel. Não. Pregar e a palavra veio e tocou no nosso coração. E nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então entenda, Deus continua querendo um povo santo. Deus continua querendo um povo separado. Deus continua querendo um povo remido. Deus continua querendo um povo diferente. O nosso olhar tem que ser diferente. O nosso falar tem que ser diferente. As nossas vestes têm que ser diferentes. O nosso propósito tem que ser diferente. Nós temos que irradiar diferença no mundo. E as pessoas olharem para nós e verem Cristo em nós. Quando abrir a boca, falar, opa, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Aí a coisa fica diferente. Aí o nome do Senhor passa a ser exaltado e glorificado. Aí ao invés de Egito tem Canaã. Ao invés de escravidão tem terra prometida. Ao invés de jugo tem bênção. Isso é para nós. Aí vem a outra, bem, aqui. Guardar a lei. Fracasso. Não cumpriram. Isso mudou, meus irmãos? Quando o crente não cumpre as escrituras, está fracassando espiritualmente. Entendam uma coisa bem clara, meus irmãos. Muitas vezes, e é uma coisa que eu bati muito quando eu cheguei em Monte Hermon, tá? Tinha uma preocupação muito grande nas festas. Nossa, na festa, a igreja tinha que estar, era cortina nova, era arranjo novo, era luz nova, era pintura nova. Adianta toda a estrutura estar nova e a vida ser um sepulcro caiado? É sacrifício de tolo, meus irmãos. Na semana visitando, onde está uma pessoa e a pessoa diabética. Vou jejuar. Começava a jejuar à noite, queria jejuar até o meio-dia do outro dia. O que estava acontecendo com a irmã? Desmaiando no meio da rua. Diabética. Diabética tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não comia. A glicemia despencava. Perigo entrar em coma. Pastor, mas eu estou me sacrificando. Minha irmã, o sacrifício que você está fazendo, eu não está recebendo, não. Que isso, pastor? Tá não. Sabe por quê? A Bíblia fala de jejum, mas a Bíblia também fala de boa mordomia do corpo. Isso é sacrifício de tolo. Deus não recebe, não. Eita, pastor, nunca tinha pensado. Pois é hora de pensar. É hora da gente viver a palavra. Não. Voltarmos a viver a palavra de verdade. De verdade. E falar, Senhor, olha, eis-me aqui. Eu quero cumprir a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a cumprir a tua lei. Crente que esqueceu do versículo que fala assim, guardar a língua. Crente que invertendo, né? O versículo. Tem que ser pronto para ouvir e tardio no falar. Ele é pronto para falar e tardio para ouvir. Porque tem crente mesmo que parece uma matraca.
Aí fala demais. Aí meu pai fala que meu pai falava que quem fala demais dá bom dia a cavalo. E vê se não é realidade. É hora de observarmos na palavra. Aí vai uma pergunta. Quantas vezes você para e tem meditado no texto bíblico? Estou falando de ler, não. Meditado. Pega e começa a ruminar o texto. Quantas vezes? Que à medida que a gente faz isso aí, a gente cresce. Aí o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas. E o nome dele é exaltado e glorificado. Juízo. Cadê? Aqui. Não cumpriram juízo. O que é isso aí? Dispersão mundial. Sabe o que é dispersão mundial? Deus pegou o povo judeu e fez assim. Isso é lei, né? Quer ver como é interessante? Quando começou a igreja, aí o povo judeu achou que o evangelho era só para eles, não é? Aí não queria pregar para ninguém. E Deus mandando, vai. O povo não quis ir. Aí o que Deus fez? Roma, pum, na igreja. A igreja que estava aqui fez o quê? Mesma coisa. Veja que o mesmo pecado lá atingiu a igreja logo no início. Entenda uma coisa, meus irmãos. E eu tenho falado isso em todas as igrejas que eu pastoreio. A gente tem que ter um templo bom, organizado, abençoado. Temos. Necessariamente temos. Mas, meus irmãos, a obra do Senhor não pode ficar focada em um lugar só, não. Não adianta ter um templo lindo, maravilhoso para 10 mil pessoas num lugar só. Seria melhor ter 10 templos espalhados de 1.000 em cada um deles. Então nós temos que pensar no trabalho local, mas temos que entender que evangelho é ser chamado para fora, é anunciar, é pregar, é anunciar Cristo aonde você estiver. É no trabalho, anuncie, na escola, anuncie, na faculdade, anuncie, na vizinhança, anuncie, aonde você estiver. Isso é missão da igreja. Amém? Vamos parar hoje por aqui. Ailton, semana que vem a gente começa ali, época da igreja. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor, encerrando o culto desta noite, em nome de Jesus. Pedir para o diácono Ailton orar ao Senhor e logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Justificando a falta, evangelista Ivanildo hoje não está presente, porque ele está preparando que amanhã cedo ele está indo a serviço lá para Campina Grande. Oremos. Amado Pai, Deus maravilhoso e poderoso, louvado e agradecido é teu santo nome, Deus. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela força que o Senhor nos concede estarmos aqui em Tua casa, ó Pai, e aprender ainda mais da Tua Santa Escritura, ó Deus. Ó Espírito Santo, fala aos nossos corações, pois necessitamos a cada dia mais aprender mais de Ti, Senhor, para onde quer que estejamos, ó Pai, levar a Tua palavra de paz, de amor e de conforto para aqueles que necessitam. Leve, Pai, para os nossos lares, ó Deus, dá um sono repousador em Tua presença. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor tenham sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vamos todos na paz do Senhor.